Olá, esse é o canal Oficinais, tá? Dilma, e esse é mais um vídeo pra gente falar de arte e cultura. Eu tenho gravado aí alguns vídeos pra comentar algumas séries que eu assisto. Eu quero comentar com vocês a telenovela Carinha de Anjo, que passou no SBT e agora tá no Netflix. Apesar de ser uma telenovela longa, tem quase 300 capítulos, mas eu achei muito legal. É uma história infantil que o roteiro se passa numa cidade do interior e basicamente é a vida de uma menininha, de uma criança que está num colégio interno, um colégio de freiras. Mas o que eu achei interessante é que traz muitos ensinamentos. Ela trata de relacionamentos familiares. É um aprendizado legal, porque criança, na verdade, não tem filtro, né? Na verdade, a gente aprender com as crianças é muito bacana, porque a criança, ela sempre é transparente, ela fala o que pensa, ela fala o que sente, e ela não tem medo de se expor, né? E nessa história eu achei bacana porque ela mostra muitos sentimentos. A gente está vivendo uma época que, infelizmente, a polarização, a radicalização, né, as fake news, tem causado inúmeros transtornos, né, na nossa sociedade. E eu achei legal, de repente, parar para ver essa série agora e prestar atenção, né, nos ensinamentos que essa menininha traz pra gente. O personagem central é a Dulce Maria, que é uma criança que ela perde a mãe e o pai, que fica transtornado por perder a esposa, viaja, fica ausente durante alguns anos, e a menina fica a maior parte do tempo nesse colégio interno. Mas o que me chamou a atenção é a lição de empatia que esse personagem traz. Eu até fui dar uma pesquisada em alguns significados dessa palavra empatia e eu achei algumas coisas que eu achei bacana. Tá lá assim, ó, no ponto de vista cognitivo, entender o ponto de vista do outro, quer dizer, entender a posição do outro, né? A gente saber respeitar o pensamento do outro. Do ponto de vista emocional, é compartilhar os sentimentos do outro, ou seja, a gente se colocar na posição do outro, de tentar compreender o que a outra pessoa está sentindo, o que a outra pessoa está passando, às vezes um momento de tristeza. A gente tem presenciado aí nos noticiários o aumento do número de pessoas com problemas de depressão, né? De burnout, de estresse. Então, às vezes a gente precisa também parar e olhar um pouco para o sentimento do outro e respeitar esse sentimento. E aqui também tem um outro ponto de vista que é o compassivo, é perceber o outro e se colocar à disposição para ajudar. Eu achei muito legal esses três significados dessa palavra, porque tudo isso, né, nessa série, nessa telenovela, fica bem claro em várias situações, em várias cenas, né? Então é uma série que ela traz muito sentimento, fala muito de compaixão, de solidariedade, de amor, de perdão, de reconciliação. Outras questões também que são abordadas nessa série são questões de preconceito, racismo, né? Para quem ainda não assistiu, fica a dica aí para assistir, para ver esses detalhes, essas nuances que são tratadas ao longo da história, em várias cenas de como que tudo isso está na nossa sociedade. É uma série que traz também a questão tecnológica, porque o colégio onde a Dulce Maria estuda é um colégio de freira e a Madre Superiora é uma senhora conservadora que não admite internet, celular no colégio, mas essas crianças, embora elas estão no internato, quando chega final de semana, elas vão para a casa dos pais, e aí na casa dos pais elas têm contato com a internet, com o celular, com todo esse avanço tecnológico. Quer dizer,
não tem como hoje, na nossa realidade, a gente colocar as crianças, mesmo que estejam em um colégio conservador, numa redoma e para que elas fiquem alheias a todo esse avanço, a toda essa tecnologia. E outra coisa interessante é que, assim, embora a Madre Superiora seja uma pessoa e um personagem que é representado assim como uma pessoa conservadora, uma pessoa muito séria, muito, digamos assim, com pensamentos até arcaicos, na verdade ela é uma pessoa muito generosa, ela tem um bom senso para lidar com as questões de disciplina no colégio, quando é necessário aplicar uma disciplina de castigo. Castigo aí eu vou colocar entre aspas, porque na verdade ela demonstra muito carinho pelas crianças, muito respeito pelas crianças e pelos familiares, pelos pais e por todo o contexto familiar que essas crianças convivem. Um outro personagem que faz contraponto com o personagem da Dulce Maria é uma outra garotinha que é a Frida, que é totalmente o oposto. Ela é de uma família muito rica, tem de tudo, tem o pai, tem a mãe, mas na verdade é uma criança amarga, é uma criança muito triste, é uma criança que tem comportamento petulante, arrogante, mas na verdade o que ela realmente está querendo é chamar a atenção porque ela precisa de carinho, porque ela precisa de compreensão. E aí ao longo de toda o enredo da história a gente vai percebendo isso, porque também começa a mostrar como é que é a convivência dela na família, na casa dela, o comportamento do pai, da mãe, de um irmão pré-adolescente que ela tem, né? E assim, a novela também, ela tem vários romances, né? Então acontecem vários casamentos assim, tem muita música, que é outra coisa muito legal que tem também, essa relação da, das pessoas com a música, não só, assim, a gente sabia respeitar quem gosta do sertanejo, quem gosta do rock, quem gosta do pop, entendeu? E eu achei muito bacana que também a série traz essas questões e o respeito e o relacionamento de pessoas que têm, às vezes, interesses diferentes, mas que sabem se respeitar e que sabem conviver. Inclusive tem uma cena de casamento que na hora da troca de votos, eu vou deixar aí, eu vou mostrar para vocês aí um trechinho dessa cena do casamento na hora da troca de votos, uma música que eu nunca tinha escutado, que eu achei assim linda e o significado ali nesse momento da celebração dos votos do casal, aquela cena toda com essa música, eu achei super interessante. E também mostra as freiras, né? Tem várias freiras e tem duas noviças. A questão também de como é que é essa vida, né? De convicção, de vocação, né? E como elas precisam, muitas vezes, ter um aprendizado para ter realmente certeza de fazer esses votos, de se tornarem freiras. E uma das noviças, ao longo dessa trajetória, acaba descobrindo que, na verdade, a vocação dela não é essa. Ela foi criada dentro do colégio ali com umas freiras, não conhece o mundo exterior, não conhece o amor, nunca se apaixonou e de repente ela se apaixona e aí ela vai então perceber que ela não tem essa vocação. E a gente percebe também que existe aquele momento que tem que se ter o bom senso de renunciar àquele caminho que, na verdade, não seria a escolha correta para ela. E aí, a Madre Superiora, nesse ponto também eu acho muito interessante, que ela vai lidando com essa novice, ela vai orientando de forma que ela própria possa tomar essa decisão com essa convicção que é uma escolha dela, não por imposição, não por influência. E tem também o padre um padre que faz parte da história também, que ali vai orientando e vai mostrando, né, para que a tomada de decisão dessa novice seja feita por ela, de acordo com os sentimentos dela, que ela possa chegar àquele momento dela saber exatamente que caminho ela quer seguir. Tem também umas questões, assim, é claro que toda boa história também tem que ter seus vilões, né? Então, embora seja uma história infantil, também lida com essas questões de pessoas
que tem uma vida desregrada, que tem uma vida de amargura, tem uma vida, fala muito sobre ambição, sobre ganância e as consequências dessas escolhas. E um dos personagens desse contexto também mostra que sempre existe a possibilidade de mudança. Você pode errar, você pode fazer escolhas que não são corretas, mas tem aquele momento que você pode refletir, você pode cair em si e você pode ver que você pode mudar, você pode se arrepender, você pode pedir perdão, você pode descobrir que existe o caminho da solidariedade, o caminho da reconciliação, né? Da mudança de postura, da mudança de comportamento. É tudo muito interessante. E também aquela pessoa que nunca se arrepende, né? Que aí tem a consequência que tem que arcar, né? Com o ônus das atitudes, né? Que acaba tendo que prestar contas no final da história de todas as escolhas que fez ao longo da sua jornada, ao longo da sua vida, né? Ninguém escapa das consequências das escolhas que faz. Mas também eu notei que tem uma coisa que me chamou a atenção. A gente que faz post na internet, a gente que é artesão, que é blogueira, que está sempre aí agora fazendo no Instagram, fazendo no YouTube, fazendo vídeo, as pessoas gostam, às vezes, de fazer citações, né, de frases, de música, de personagens. E aí é muito interessante, eu já vi várias outras pessoas falando sobre isso, que é sempre importante a gente colocar os créditos a quem de direito. Se você fala sobre uma música, você tem que dizer de quem é essa música, inclusive o YouTube, se você não faz isso, né? Se você não toma o cuidado da licença da música que você usa no seu vídeo, o YouTube corta, né? Você tem que sempre ter esse cuidado. E no caso dessa série, uma das cerimônias que é colocada lá, tem um texto que na hora da cerimônia o padre, ele faz uma ministração para o casal, e aí ele fala que vai falar para o casal um texto bíblico. Bom, eu já falei em outros vídeos aqui para vocês que eu sou filha de pastor, eu fui criada na igreja, frequentei escola dominical durante praticamente toda a minha vida, então eu conheço um pouco dos textos bíblicos. E eu quis fazer essa observação nessa minha reflexão sobre essa série, porque eu vi essa cena e me chamou a atenção, e essa mesma atitude eu já vi em outras circunstâncias, em outras situações, de pessoas que vão fazer convite de casamento e colocam esse texto, de pessoas que vão fazer declaração de amor e colocam esse texto, que é um texto onde eles falam assim, onde pousares, pousarei, o meu Deus será teu Deus, onde o caminho que seguir, seguirei. E na verdade, gente, esse texto não tem nada a ver com amor. Para quem conhece a Bíblia, e aí no caso o padre, ele faz a referência falando que ele vai citar um texto bíblico, e é por isso que me chamou a atenção, porque ele sendo padre, quem fez o roteiro não teve o cuidado de ir lá procurar saber como é que esse texto, da onde esse texto vem. E esse texto não tem nada a ver com casamento. Esse texto é do livro de Ruth, eu vou deixar a referência aí depois se vocês quiserem ler. É assim, na verdade, são 3 mulheres. Tem Noemi, que é a sogra, tem Ruth e eu vou procurar e deixo anotado para vocês o nome da outra nora. São 3 mulheres, é a sogra e 2 noras. E se trata de 3 mulheres que ficam viúvas, elas perdem o marido, os maridos morrem. E no contexto lá do Velho Testamento, quando o marido morria, as noras, elas têm a opção de voltar a morar com os pais, com a família. Uma das noras, ela volta, fala para a sogra, que é a Noemi, ela fala assim, não, eu vou voltar, eu vou ficar com a minha família e eu vou voltar a morar com os meus pais. Mas a Ruth, que é a outra nora, é aí que ela fala
esse texto para Noemi. Ela fala: não, eu não vou te deixar. E aí ela fala: para onde você for eu vou, onde você dormir eu vou dormir, o seu Deus será meu Deus, que caminho você seguir eu vou seguir. Ou seja, gente, não tem nada a ver com um texto que é para ali de casamento, onde um casal está fazendo uma jura de amor, estão trocando votos de fidelidade, votos de sinceridade, votos de cumplicidade para uma vida a dois que está começando. Na verdade, o texto ele se refere a uma vida que está terminando, ao encerramento de um relacionamento por motivo de morte. Vocês estão percebendo como é bem complexo? Como é assim? Se você faz a citação da frase ou do texto e não faz a referência bíblica, até você pode considerar, porque o texto é bonito. Onde fores irei, onde dormires dormirei, onde pousares pousarei, o teu caminho será meu caminho, o teu Deus será meu Deus. Até aí, ponto. Mas quando você faz a citação bíblica, você fala a real. Eu já vi em convite de casamento, inclusive, que coloca a frase lá e coloca a referência bíblica. Quando você vai ler a referência bíblica, aí você toma consciência, você vê todo o contexto da história, que na verdade são 3 mulheres que estão ficando viúvas, que os maridos morreram, entendeu? Então eu quis trazer aqui, eu vou deixar referência para vocês aí do texto bíblico, para vocês também poderem ler e compreender. Como é importante, muitas vezes, quando você está fazendo um vídeo, quando você está fazendo um post, quando você vai citar um poeta, quando você vai citar uma música, ou mesmo uma frase de alguma pessoa que você vê na internet, tomem cuidado para realmente em que contexto aquilo está sendo dito, se realmente é daquela pessoa, se aquele texto e a referência que você está colocando condizem com o que você quer dizer, para não cometer essa falha. Ou seja, uma cena de casamento numa novela, veja, uma novela que foi passada numa rede aí, que é uma rede até que tem uma certa relevância, o roteirista não teve esse cuidado de um padre, que é um personagem que teoricamente teria um conhecimento bíblico, fazer uma referência num texto de casamento, que é um texto que está falando sobre viuvez, né? Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado nos posts, nos vídeos, em tudo que a gente vai fazer, para não fazer essa citação errada. Às vezes não dá crédito, por exemplo, você fala uma frase de um poema e de repente você coloca o nome lá de um poeta que na verdade não escreveu aquilo. Ou você faz a citação de uma frase de uma música e coloca lá o autor, ou o cantor, ou a referência da pessoa que não tem nada a ver com aquilo. Outro dia eu estava vendo com meu marido um vídeo de uma moça que ela estava falando, por exemplo, quando a gente coloca músicas em inglês. E ela estava explicando sobre isso, que é importante muitas vezes a gente saber a tradução da letra da música. Porque ela estava explicando que uma pessoa fez uma referência de uma música em inglês num contexto sobre um determinado assunto, e aí ela foi pegar aquele vídeo e foi verificar a tradução da música, e de repente, é como eu estou falando aqui desse texto bíblico, a tradução estava em total desconexão com aquilo que a pessoa quis dizer, tá bom? Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado, tá? E aí eu vou deixar todas as referências do link lá, que agora essa telenovela tá no Netflix, se vocês quiserem assistir, eu recomendo, é muito bonitinho, embora é longo, mas dá para assistir um pouquinho por dia, porque no Netflix você pode assistir, parar e começar de novo, né? É muito legal. O texto bíblico, tá? Para vocês também irem lá conferir. Muito obrigado, não esqueçam de dar o like, de curtir e coloca aí nos comentários o que vocês acharam, tá bom? Até a próxima!